Aleluia, glória a Deus. Eu cantarei da bondade de Deus, Ele é bom, aleluia. Ele falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, somos nós, né, irmão? Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia, por favor. Outro livro fácil aí de achar, né, Juízes capítulo 6, fica logo no comecinho aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes, pertinho, né? Juízes capítulo 6, Deus vai falar ao nosso coração. Enquanto você procura, eu faço alguma justificativa. Nosso pastor trabalha à noite, teve uma correria aí hoje para resolver algumas coisas e não pôde estar hoje aqui no culto. Também minha esposa tem estado bastante afastada, nasceu a nossa netinha lá, Emanuele, em homenagem àquela moça ali, ó, né? Pelo amor que as duas sentem uma pela outra, né? A Márcia colocou o netinho, nome de Emanuele. Puxa vida, que homenagem, né? Que bacana, né, Emanuele? Que bacana. Querido, Juízes capítulo 6, vai falar de um homem aqui chamado Gideão, que tem exemplos para nós aprendermos nessa noite. Juízes capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor, versículo 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bierita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Queridos, o texto é grande e a gente vai comentar algumas coisas mais para frente. É importante a gente entender esse contexto, entender que dentro do contexto histórico, houve um momento dos patriarcas que foi muito importante. A gente vai conhecer ali, vai ouvir falar de Noé, a gente vai ouvir falar de Abraão, de Isaac, de Jacó. A história dos patriarcas é muito importante. A gente vai vendo sobre José, sobre José, homens que se destacaram à frente do povo de Deus. Logo após os patriarcas, a gente começa a ver um período em que Deus levantou homens também como Moisés, que tirou com mão forte o povo do Egito. E mais tarde ele preparou um homem chamado Josué, que deu sequência a tudo isso. Josué não prepara ninguém. Isso é um exemplo para a gente. Na família, né, quando uma mãe prepara a sua filha, quando um pai prepara o seu filho, quando um pastor, ele prepara os seus liderados, quando um chefe num setor de trabalho, ele consegue preparar alguém, até porque quando vem a oportunidade, ele pode crescer, porque às vezes a oportunidade de crescimento vem, mas vai falar, quem vai ficar no meu lugar? Eu não preparei ninguém. Então, é importante preparar. Josué não tem esse mesmo cuidado que Moisés teve de preparar alguém. O povo de Deus sofre, porque existe um período bíblico, que é o período que nós estamos nesse livro, que é o período dos juízes. Por que esse livro tem esse nome de Juízes? Porque homens e mulher foram levantados por Deus em determinados tempos para cuidar do seu povo, porque o seu povo não tinha, na nossa linguagem de hoje, um pastor. Naquela época ali o seu povo estava solto, não tinha uma liderança nesse momento. Então Deus ora levanta Gideão, ora Deus levanta Sansão, ora Deus levanta Débora, e Deus ora levanta Jefité, e agora vai levantar Gideão. É importante a gente entender o contexto que eles estavam vivendo, porque os medianitas, os amonitas, os moradores de Seir, que eram os povos daquela época, eram inimigos de Israel.
e eles vinham destruir as plantações. Imagine que, se fosse comparar com os dias de hoje, é no dia 30 que a gente recebe o nosso salário lá no dia 1º, e vem alguém e toma da gente todo dia 30 e todo dia 1º. O salário deles eram as suas plantações, é o que eles tinham, a sua colheita, para mais tarde eles conseguirem fazer dinheiro e fazerem trocas. A gente sabe que as trocas entre os materiais de alimentação era muito grande, tanto que o que originou a palavra salário é porque o sal era uma moeda de troca, e por isso que se tornou salário, por causa da palavra sal. Interessante a gente começar a pensar no contexto que eles viviam, de pobreza, de escassez, e muito embora tendo uma terra fértil, que o Senhor abençoava a vida deles. O Senhor era com o povo de Israel, mesmo eles estando em problemas, mesmo eles estando em dificuldade, Deus continuava abençoando esse povo, mesmo quando eles se voltavam para a idolatria, adorando Baal, adorando Dagon, adorando tantos deuses, adorando tantas imagens de escultura, o Senhor continuava abençoando as suas vidas. Mas, no entanto, os inimigos vinham, e tudo que eles tinham cultivado, os inimigos vinham, pisoteavam e levavam a sua colheita e deixavam eles passando por dificuldade. Agora vocês imaginam o coração de Gideão nesse momento, que é o retrato certamente do seu povo. O coração de Gideão fazendo essa reclamação com Deus. É importante a gente pensar que Gideão não pegou uma irmãzinha da mesma fé, ou então alguém de destaque, ou alguém de um outro povo, e começou a reclamar, começou a murmurar, e começou a acusar. É importante a gente entender que esse diálogo, Gideão está falando com o próprio Deus, porque o anjo do Senhor aqui é Jesus Cristo, a gente chama de teofania, uma pré-aparição de Jesus no Antigo Testamento. Mesmo antes de ser encarnado, de se tornar homem, Jesus apareceu como anjo aqui. Então, tanto que é o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor recebe adoração, coisa que anjo não recebe adoração. A gente vai ver em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que João se ajoelha diante do anjo, e o anjo fala assim: se coloca em pé, porque eu sou conservo, ou seja, eu sirvo junto com você, eu não posso receber adoração. E, no entanto, o anjo do Senhor no Antigo Testamento recebe a adoração, e está tudo certo. Por quê? Porque ele é o próprio Jesus, como a gente vai ver em Abraão quando isso acontece. A Bíblia diz que quando Abraão estava sacrificando o seu filho no altar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus. Anjo não brada do céu, anjo vem na terra entregar mensagem. E quando a Bíblia diz que o anjo bradou-lhe desde o céu e disse: Abraão, agora eu sei que você teme a Deus e não me negaste. Ou seja, o anjo está dizendo: o sacrifício era para mim, e anjo não recebe sacrifício, porque esse anjo era o anjo do Senhor. Louvado seja Deus. Querido, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, na figura de um anjo, aparece para Gideão para conversar com ele. E como que está o coração de Gideão? Como que está o coração desse povo? Gideão bota um retrato bem grande de como está o coração, porque a Bíblia fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz que se você quer conhecer uma árvore, você olha para o fruto dela. E nas nossas linguagens populares a gente diz: fale um pouco para que eu te conheça melhor. Tem um outro dito popular que diz que quando Pedro fala de Paulo, a gente conhece mais Pedro do que Paulo. É interessante a gente olhar para Gideão e ver o retrato do povo, como que o povo está se sentindo nessa época. O povo está muito aborrecido com o Senhor, querido. E como se a culpa fosse realmente do Senhor, como se Deus realmente fosse o culpado daquela situação que eles estão vivendo. Gideão fala: o que é feito das tuas maravilhas? Tem tudo ele, né? Que coragem! O que é feito das tuas maravilhas? Ou seja, ele está dizendo assim, sabe? Vamos entender melhor o que ele está dizendo num diálogo maior. Ele está dizendo assim: olha, eu cresci com as histórias dos meus pais, me contando aí que Moisés atravessou o povo no deserto, lá no Mar Vermelho, que ele colocou o cajado nas águas assim, e vinha um exército numeroso para pegá-los.
E o Senhor então falou com ele para ele dizer o povo para marchar. O mar se abriu e o povo atravessou, e depois veio aquele exército enorme e morreu ali. Eu escutei essas histórias, Senhor. Senhor, sabe de uma coisa que eles me contaram também? Que quando eles tinham fome, o Senhor derramava o maná. Caía o maná do deserto, assim, era como se fosse uma padaria de hoje, gente. Maravilha, né, gente? Todo dia de manhã, caindo um pãozinho ali, francês, de acordo com o que você gosta, de repente, pão doce. Não vou falar não, senão ficar com água na boca aí, né? Então, o que acontece? Caiu o maná ali, Senhor. Olha, e não foi isso não, eu ouvi muitas histórias. Me contaram também que quando a gente queria fazer um churrasco, querendo comer carne, o Senhor fazia as aves voar, as codornizes, elas voavam às nossas mãos, e nós pegávamos as codornizes e a gente comia. Frio a gente não sentia, o povo não sentia frio. Eu escutei eles me contando que não sentia frio, porque o Senhor colocava fogo para aquecê-los à noite. E quando o sol estava muito quente, me contaram que o Senhor colocava uma nuvem pairando sobre eles assim, para que eles não sentissem tanto calor. E eu pergunto agora, o que é feito das tuas maravilhas? Por que o Senhor abandonou a gente? Por que o Senhor deixou a gente a ficar desse jeito? Entenda que esse é o coração de Israel nesse momento. Israel está com o coração desse jeito. E a gente pode pensar, é só Gideão que está assim? Não. Se o camarada que Deus fala para ele, varão valoroso, está com esse coração, imagine quem não está malhando trigo no lagar. Como que está o coração? Pense nisso. Se talvez Gideão seja um dos que está melhor, está nessas condições, imagine quem está pior. Esse é o retrato do povo de Israel nesse momento. E a gente para pensar, é o povo de Deus. Nesse momento, com seu coração, sem compreender o que está acontecendo, ou sem aceitar o que está acontecendo, aqui é até melhor dizendo. A gente para entender que o Senhor aqui não tem culpa dessa história. Porque foi escolhas que Israel fez. Israel escolheu se afastar do Senhor. A sua liderança não preparou pessoas para estarem junto com eles. O Senhor levantou Moisés, o Senhor levantou Josué. E chega momentos, queridos, que Deus deixa a gente escolher algumas coisas, sabe? E a gente, muitas vezes, faz escolhas erradas. Israel aqui fez escolhas erradas. Eles deixaram de olhar para o Senhor e começaram a olhar para as imagens de escultura. Eles deixaram de adorar o Senhor no sábado, que era um mandamento extraordinário. A Bíblia diz em Levítico 36 que era para o povo fazer o seguinte. Êxodo 25 diz para o povo fazer o seguinte, olha. Vocês vão semear a terra durante 6 anos. E é bem trabalhoso, trabalhar durante 6 anos. Só que o que acontece? Aí que vem a maravilha agora. Só que no 7º ano vocês vão descansar. Vão descansar a terra e vão descansar vocês. Trabalhar 6 anos é puxado, mas descansar 1 ano é maravilhoso. Não é isso? Eu uma vez trabalhei durante 4 anos sem férias. E depois eu tirei umas férias de 60 dias e depois tirei uma outra muito maior. Quando eu apareci na fábrica, o pessoal me chamou de visitante. Falou que eu estava indo lá visitar a fábrica, mas eles não lembraram dos 4 anos que eu trabalhei de sol a sol lá, domingo, às vezes saindo de lá tarde da noite. Então, queridos, Deus deu um mandamento que Deus queria que eles trabalhassem a terra 6 anos e descansassem. E Deus é excelente em todas as áreas. E na matemática Ele fez as contas. Quando o povo trabalhou 7 anos direto, Deus falou assim, vocês estão me devendo 1 ano de adoração. Quando o povo trabalhou 14, eles falaram 2. Quando o povo trabalhou 21, Ele falou, estão me devendo 3. E Ele foi fazendo a conta. O reino de Israel, juntando aqui o período dos reis de Israel, vai dar aproximadamente 490 anos, querido. Eu fiz essa conta. 490 anos. E se a gente dividir 490 por 7, vai dar 70.
E Deus então, sabe o que Deus faz? Lembra do cativeiro babilônico? Lembra do cativeiro assírio? Segundo Crônica 36, 22, a Bíblia diz: eu vou tirar os maus inquilinos da terra, para que a terra descanse os seus 70 anos. Qual 70? Aqueles 7 de lá que eles deixaram de descansar a terra, e deixaram de descansar e deixaram de adorar o Senhor. Deus permitiu, por causa da escolha do homem, eles passarem pelo cativeiro, porque eles não quiseram obedecer à lei do Senhor. E acontece agora, Israel então agora olha para a sua vida, olha para as dificuldades que está vivendo e fala assim: o Senhor nos abandonou. Não, é o contrário, vocês abandonaram o Senhor. É o que estava acontecendo com o povo de Israel. Gideão então começa a conversar, querido, só que a gente precisa entender o seguinte: que mesmo na dificuldade o Senhor é tão bom com a gente, que mesmo quando a gente está em dificuldade, mesmo quando a gente falha, e eu quero dizer a você, querido, que também nos ouve pela internet, não pense que é o fim só porque você errou, só porque você pecou, só porque você abandonou o Senhor, só porque você em algum momento vacilou e errou. Não, não é o fim. A misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida, e a Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O amor de Deus é muito grande, por isso que Ele está procurando por Gideão. Ele desce, Ele está no céu. Entenda que o nível em que o Senhor está no céu, ele poderia pensar o seguinte: Israel escolheu viver dessa maneira, vamos ver aonde isso vai dar. E certamente seria o fim de Israel, se não fosse a mão do Senhor. Essa nação existe até hoje, é um milagre, querido. Uma nação pequenininha, cercada de vários inimigos, e sobreviver tudo que Israel sobrevive. Só a mão do Senhor pode fazer isso por essa nação. Só o Senhor pode proteger, como protegeu desde lá, diante de tantos inimigos. É um milagre essa nação existir hoje. Que os amonitas, moabitas, moradores de Seir, filisteus, esse povo já foi embora há muito tempo, e Israel está aí para a glória de Deus. Gideão está com o coração ferido. Mas, no entanto, veja que como que deve ter a preparação dele antes de ir para malhar o trigo. Porque ele vai malhar em lugar totalmente diferente. Ali o lagar é lugar de pisar uva, é um lugar fundo, onde tipo um poço, onde jogavam as uvas, as pessoas pisavam e o caldo ia se escorrendo da uva e eles guardavam aquele caldo. Malhar o trigo é na eira, é um lugar, uma peneirinha que você vai batendo o trigo vai ficando de um lado e a palha vai ficando do outro. Ele está num local totalmente diferente. E no entanto ele está se destacando, porque não está dizendo que estava lá Gideão, estava lá Paulo, estava lá o Antônio, estava lá outras pessoas, não. Quando o anjo do Senhor chega lá, só tem ele malhando o trigo. Apesar disso tudo, apesar do coração ferido, sabe? Porque é isso que Deus também está falando no nosso coração e fala ao meu nessa noite. Mesmo ferido, querido, mesmo triste com algumas situações, mesmo sem entender algumas coisas que acontecem na nossa sociedade, algumas coisas que acontecem no plano espiritual que a gente não entende muitas vezes, e muitas coisas que a gente fica pensando: por que isso, por que aquilo? Entenda uma coisa: independente das emoções, dos sentimentos, dos traumas, das lutas que a gente passa, caminhe, não pare, continue perseverando, continue caminhando, continue andando, continue buscando. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz a Bíblia. É preciso, não adianta parar. E Gideão, mesmo falho como toda ali a sua nação naquele momento ali, ele resolve caminhar, ele resolve ir em frente. E então, quando ele resolve ir em frente, ele tem um encontro que vai mudar a sua história, que é o assunto aí da nossa EBD, né? E eu abro um parêntese para fazer a propaganda da EBD de domingo. Nós vamos falar sobre o homem que desceu do telhado ali, ajudado por 4 pessoas, e que tem uma história muito linda para a gente contar aí domingo.
Então Gideão, com o coração ferido, e certamente imagine ele antes, conversando com a sua esposa, com seus filhos, os outros homens lá, estou revoltado com tudo isso. Como é que a gente vai fazer? Certamente alguém de repente ficou vigiando, foi para um lugar mais alto, vai lá malhar o trigo que eu vou olhar. Ou então ele falou assim, eu não vou olhar nada não, eu estou com medo, eu vou ficar escondido nas cavernas, porque... Mas aí o filhinho está chorando com fome, a mulher quer se alimentar, você é o homem da casa, vai prover o alimento, se vira, vai lá, vai malhar o trigo e traz para a gente fazer as coisas, que a criança está com fome, eu estou com fome, a coisa está apertada, só tem esse pouquinho aqui, já acabou, e por aí vai. E ele resolve ir, querido. E quando ele ganha essa força, que ele tirou não sei da onde, porque ele está revoltado, mas é uma questão de sobrevivência, ou ele vai ou ele morre de fome, e ele vai lá malhar o trigo para conseguir um pouquinho de trigo para fazer o pãozinho, e para eles comerem uma coisa e para não morrer. E porque ele tem essa força, tirou lá do fundo o restinho de força que ele tinha, diante de tanta revolta, mas ele tinha um pouquinho de força, e ele foi. E aí ele vai ter um encontro maravilhoso, querido. Quantos encontros maravilhosos a gente já não teve nos momentos difíceis da nossa vida? Fala a verdade. Às vezes a gente está bem, meu irmão, orando como a gente nunca orou, cantando como a gente nunca cantou, e às vezes não acontece essas coisas. E de repente a gente nem está tão bem, sabe? A gente falhou, a gente desanimou, e aí o Senhor fala assim, agora que eu vou aparecer para você de uma forma como você nunca viu, e vou me aproximar de você. Ele tem os seus projetos, né? Imagine Isaías, querido, chegando no templo, ele mesmo está dizendo, não foi ninguém que contou, Isaías está falando bobagem por aí, Isaías está falando palavras que não deveria falar, esse homem de Deus falando bobagem. Não, é ele que está falando, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem falou isso aí foi Isaías, e ele chega no templo arrasado, chega no templo quietinho, com vergonha, pela vida que estava vivendo, não chega pulando, não chega falando em línguas de mistério, não chega orando, não chega cantando, chega quietinho ali no templo, escondido, eu vejo assim. E daqui a pouco, meu irmão, o céu se abre para ele, e ele diz, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor, primeiro ele vê o Senhor num alto e sublime trono, queridos, visão celestial, dom de Deus, está num culto aqui, e de repente os olhos dele espirituais se abrem, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins voavam, e outros de duas asas, ele sai contando tudo, a visão extraordinária que ele teve, ele viu o Senhor, e como se não bastasse, a Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus dizendo, quem há de ir por nós? E ele então diz, depois de ter o coração abrasado, o coração incendiado, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele poderia dizer só eis-me aqui, que até o Roberto Carlos falou, Jesus Cristo, eu estou aqui, naquela música famosa, né? Até ele falou, só que nunca pediu para ser enviado, nunca pediu para ir pregar, nunca pediu para ir evangelizar, só disse Jesus Cristo, né? Quase que eu estou cantando, né? Eu estou aqui. Mas Isaías, com o coração quebrantado, ele diz, envia-me a mim, querido. Mas é interessante a gente pensar que a forma como Isaías estava, quebrado, e o Senhor então resolve usar esse homem, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus é tão grande que nos constrange, né? Eu imagino Isaías saindo dali constrangido, querido, e falando, Senhor, eu com a vida toda errada, o Senhor me permitiu ver isso, o Senhor me permitiu ouvir isso,
É o que acontece com Gideão, querido. O coração de Gideão não está essa mil maravilha, não, mas o Senhor é maravilhoso, né? Sabe de uma coisa que eu vejo aqui também? O Senhor começa a profetizar sobre a nossa vida, olhando lá na frente. E Ele fala assim: varão valoroso. Querido, que valoroso, vamos ser sinceros. Olha para o coração desse camarada, que valoroso. Olha a misericórdia de Deus, meu irmão, sobre a nossa vida, como Ele vê a gente. Viu, olha como Ele olha para a gente. É assim que eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos bons. Que lindo. É assim que o Senhor vê a gente, querido. As pessoas, quando a gente tropeça, quando a gente cai, eles olham para os defeitos da gente e botam na balança só o que a gente errou, esquece tudo de bom que a gente fez. O Senhor não, Ele é fiel, Ele é bom, não é isso? A sua bondade é para sempre, por isso eu cantarei a bondade de Deus, porque Ele é bom com a gente, Ele é maravilhoso, e Ele olha a gente com um olhar maravilhoso, e Ele ainda diz assim: dos seus pecados, eu não lembrarei mais. Glória a Deus, graças a Deus pelo Senhor. Gideão, querido, está passando por um processo de conhecer o amor de Deus, de conhecer o verdadeiro Deus, e é interessante quando ele conversa e faz essas reclamações, então o Senhor vai tentar mudar a forma dele ver as coisas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não sou eu que estou enviando você? Rapaz, não é qualquer um que está te enviando, não, sou eu que estou enviando você. Vai nessa tua força. E eu quero dizer isso para você nessa noite, que você tem força. O Senhor é o Todo-Poderoso, Ele tem o poder, mas você tem a força, querido, entendeu? Há algo dentro de você, nos seus sentimentos, na sua emoção, na sua capacidade física. O que Deus te deu já é uma força para você ir em frente, porque o primeiro passo é a gente que dá, o crer é com a gente e a fé é com Deus, o orar é com a gente e o agir é com Deus. A gente louva e Ele alegra a gente, não é isso? Aí a gente troca as vestes, não é isso, de tristeza por a veste de louvor. Ele vai fazendo a mudança, mas toda hora Deus está esperando que a gente tome alguma atitude, toda hora Ele pensa que a gente faça alguma coisa, o nosso papel, tanto que Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí Ele vai esperando a nossa atitude. Ó, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a minha face, aí Ele fala assim: agora é comigo, e Ele se converter dos seus maus caminhos, eu vou agir, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Ele pede: bate, que a porta vai se abrir. Ele fala: pede, porque vocês vão receber. Ele fala: busque, porque vocês vão encontrar. A Bíblia está mostrando que sempre o Senhor está pedindo: vinde a mim todos vós, que estás cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aí Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Olha assim, nova atitude nossa de novo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Descansa no Senhor, querido. O Senhor trouxe a gente para viver com Ele, para a gente viver uma vida de descanso. Não essa vida de correria, essa vida aflita, que todo mundo vive, né? Uma vida de aflição, uma vida de tristeza. Não que a gente não passe momentos, mas não é para viver assim, porque uma coisa é ser triste, e uma coisa é estar triste. Uma coisa é ter ansiedade, outra coisa é ser ansioso. Uma coisa é chorar, e outra coisa é ser chorão, não é isso? É diferente, são momentos. A Bíblia diz que são momentos, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, Eclesiastes 3. Há um tempo de chorar, há um tempo de prantear, há um tempo de sorrir, há o tempo de plantar e há o tempo de colher, há o tempo de ir, tempo de voltar, há um tempo para todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Aleluia. A alegria vem, querido. O tempo de plantar chega, mas também o tempo da colheita chega. Louvado seja Deus, porque o Senhor é bom com a gente. Gideão está aqui conversando com o Senhor, ele fala: vai nessa tua força, Gideão. Eu estou vendo que você tem força, e eu estou aqui para te dar uma palavra de ânimo. Vai nessa tua força, meu irmão. Esse Gideão aqui é você hoje. Vai nessa tua força em busca dos projetos para a sua vida. Vai em busca do seu projeto para a sua família, para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão ao teu alcance. Vai nessa tua força e principalmente para cuidar da pessoa mais importante, você. Porque se a gente não cuidar da gente, a gente não cuida de ninguém. Então vai nessa tua força e cuide em primeiro lugar de você. Nós precisamos cuidar da gente. Gideão está ali. E ele disse: ai, Senhor meu. Toda vez que a Bíblia diz esse ai, é porque a alma está chorando. E ele disse: ai, Senhor meu. É interessante que ele começa já com as palavras já quebrantar o seu coração. Ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Ele já se vê na situação, querido. Tem um segredo aqui, ó. Com que livrarei a Israel? Quando uma pessoa faz uma pergunta de alguma coisa, é porque ele já está se vendo na situação. Porque ele poderia dizer: eu? Jamais. Mas ele se olha a situação de livrar Israel e pensa assim: como vou fazer isso? E é uma pergunta até interessante. Como que eu vou fazer isso? Porque não adianta você querer fazer alguma coisa sem estratégia. Deus sempre vai dar estratégias para a gente. Então, quando você colocar o seu projeto em prática, pergunte ao Senhor como fazer. E o Senhor vai iluminar a nossa mente. Ele vai inspirar a gente. Ele vai soprar no nosso coração como fazer o teu projeto, como você vencer os teus obstáculos, como vencer as suas lutas, como você vencer sentimentos, traumas, emoções. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Então, Gideão abre o seu coração e ele vai falar ele vai olhar não para o Senhor, querido, e aqui ele comete um erro, porque quando o Senhor fala que vai fazer algo extraordinário na nossa vida, a gente então precisa olhar não para a nossa capacidade. Entenda isso, por favor, nessa noite, você que nos assiste. Entenda isso, não é olhar para a nossa capacidade, porque se a gente olhar para a nossa capacidade, a gente nem pega nesse microfone. Se a gente olhar para a nossa capacidade, a gente não assume determinados compromissos que a gente teria que assumir. Então, a gente olha para o Senhor e fala: Ele vai me capacitar, Ele vai me dar vitória e eu vou vencer em nome de Jesus. Porque é Ele que faz a gente ter vitória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Então Gideão, ele olha para a sua capacidade e ele diz: ah, Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés. As tribos, sabe? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. Ele está olhando para as 12 tribos e está dizendo: a minha é a mais pobre lá de Manassés. Então olha, ele está olhando para o seu dinheiro, ele está olhando para a sua capacidade financeira, as suas condições materiais, mas o Senhor está dizendo: vai, porque eu sou contigo. Você entende isso? Que muitas vezes a gente olha para as nossas condições, a gente diz: não dá para mim, eu não tenho condições. Mas é isso, o Senhor está mandando você ir. Vai, faz, porque é Ele, querido. Vai, fala, evangeliza, fala de Deus para aquela pessoa. É Deus que está mandando você falar, é Deus que está mandando você ir, então Ele vai garantir a vitória. Gideão está mandando, e Gideão, não contente, ainda vai falar: ó, e tem uma coisa, hein, eu já estava esquecendo, eu não sou primogênito não, eu sou o menor da casa do meu pai. O Senhor não errou a pessoa, não.
Não era para ir no meu irmão mais velho, não. É interessante, querido, a gente pensar que o menor da casa está aqui, ó. Cadê o maior? Cadê o primogênito? O primogênito não está aqui malhando trigo no largar, representando a sua nação. É interessante a gente lembrar, querido, que Deus acompanha os bastidores. Por que Deus resolveu aparecer essa hora, o anjo do Senhor, exatamente a hora que Gideão está aqui? E a Bíblia diz que ele assentou-se. Quando diz que assentar é algo duradouro, tá? Sentar é algo mais rápido. Lembra da sujeira lá na piscina, que ela assenta? Né? Por isso que a Bíblia diz sobre o varão não assentar no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Mas está lá Jesus conversando com as pessoas, né? Porque ele não ficou, ele foi e saiu. Então, a Bíblia está dizendo que ele está falando que o Senhor assentou-se para cuidar de Gideão, para cuidar de nós. E quantas vezes o Espírito Santo não tem assentado para conversar com a gente? E eu tive uma conversa com ele, acho que tem uns 3 dias mais ou menos, e tive uma resposta maravilhosa. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei, quando a resposta veio, querido, um dia eu conto, não está na hora de contar ainda. Um dia eu conto isso para vocês, porque envolve aqui a congregação. Aí, quando eu falei, eu citei algumas frases assim na oração, né? Aí foi Deus, acho que um dia depois veio uma resposta para mim. Aí eu lembrei na hora, eu falei, foi aquela conversa que eu tive com Deus. Ele é extraordinário, querido. Quando Ele para conversar com a gente, Ele para cuidar do nosso coração, Ele conhece a nossa necessidade. Não adianta a gente fazer nossas orações gravadas, né? E que fala, Senhor, o Senhor me conhece, por que isso, por que aquilo? Não adianta a gente fazer uma oração bonita. Não, é a oração que Deus vai ouvir, aquela verdadeira. Ah, Senhor, o Senhor me conhece, né? Sabe que eu queria tanto fazer isso, mas estou sem força, Senhor. Eu queria tanto fazer isso, meu Pai, mas eu não estou conseguindo fazer. Tem misericórdia de mim, me ajuda. Senhor, igual os discípulos, Senhor, aumenta a minha fé. Que oração maravilhosa, né, querido? Está reconhecendo, Senhor, eu queria orar por um montão de coisa, mas eu estou sem fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aí o Senhor fala, né, que tiver de um pequenininho lá, grão de mostarda, a gente vai fazer obras maravilhosas. Porque não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho do nosso Deus, que Ele é extraordinário, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, a ponto de pedir nem fé a Tomé. Acredita só, meu filho, para você já está bom. Ele é maravilhoso. Gideão abre o seu coração e diz, e mostra do lado avesso o seu coração e fala, eu não sou ninguém, eu não sou nada, para o Senhor querer mandar eu liderar esse povo e enfrentar pessoas. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. E o Senhor ouve o que ele diz, mas a resposta do Senhor é interessante. E o Senhor lhe disse, eu hei de ser contigo. E Deus dá a estratégia, querido, para a gente. Deu para Gideão e dá para a gente a estratégia. Ele fala assim, ó, tu ferirás os inimigos, os amonitas, os midianitas, como se fosse um só homem. Aí está a estratégia. Pega, igual o pessoal aí na internet fala, pega, meu irmão. Pega a estratégia. Porque muitas vezes a gente vê um problemão e a gente maximiza tudo. A gente vê um problema como gigante. E eu gosto muito de falar disso quando eu vejo o pessoal fazendo as campanhas de derrubar o gigante. Eu fico apavorado com essas campanhas. Apavorado, porque eu falo assim, eles não entenderam. Não tem gigante. Davi nunca viu gigante. A Bíblia diz que quando aquele homem enorme que estava lá e que realmente era um gigante, o Golias, a Bíblia trata ele assim, Davi não trata ele assim. Davi fala, quem é esse incircunciso para pelejar contra o exército do Deus vivo?
Os homens estão voltando de lá, e os espias vão lá, os 12 espias vão lá olhar a terra, e quando voltam, 10 estão dizendo assim: olha, nós vimos homens gigantes lá, e aí, qual o sentimento que vocês tiveram? A gente nos sentia como um gafanhoto, ou seja, era só eles pisar na gente e esmagar a gente. No nosso dia a dia, né, nos viam como formiga. Era assim que Israel estava se vendo pequenininho, e as pessoas lá gigantes, que iam acabar com eles. Querido, quantas vezes a gente também não se vê assim diante dessas lutas que vêm sobre a gente? E o Senhor está dizendo, se a gente quer ter vitória e a gente vai vencer as nossas lutas, a gente tem que olhar de uma forma diferente. Porque a forma como você vê vai traçar dentro de você sentimentos, vai traçar dentro de você planos, vai traçar dentro de você projetos e decisões. A forma como você vê os seus problemas. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Você precisa de ver com a forma como Deus vê. A Bíblia ele venceu com os 300, porque Deus estava querendo provar para ele, não é a sua força, não é a sua estratégia, não são os soldados, mas sou eu na sua vida. E Gideão então volta vitorioso, querido, e durante esse período dos juízes,
Deus livra Israel das mãos dos medianitas. Imagine o coração agora dos homens. O Senhor voltou a cuidar de nós. O Senhor voltou a fazer maravilhas no nosso meio, derrotando os nossos inimigos. E agora a gente pensa assim: Israel agora vai acertar e vai viver certinho e não vai mais olhar para as imagens de escultura, não vai olhar para mais nada. Nosso sonho, né? Porque daqui a pouco eles voltam atrás, eles se perdem novamente. O Senhor vai levantar outros juízes para cuidar de Israel. E para nós terminarmos, para nossa reflexão, a gente precisa então, querido, ficar atento a essas coisas que acontecem nas nossas vidas, porque durante a nossa caminhada a gente vai tomando decisões. Todo dia nós tomamos decisões e são muitas. A nossa consciência, ela trabalha direto, querido, como um juiz, dizendo o que é certo e o que é errado. Toda hora a gente acorda: o que eu faço? O que eu vou tomar no café da manhã? E daqui a pouco a gente sai: qual é a tarefa da casa, não é isso? Que eu vou fazer primeiro. Eu vou ligar para quem? Eu vou mandar um WhatsApp para quem? Eu vou mandar uma mensagem para quem? O que eu tenho que fazer hoje? A gente começa o dia todo, são muitas decisões que nós tomamos. Então pense bem nas decisões. Hoje o Senhor está chamando a minha atenção em primeiro lugar e querendo dizer para você: fique atento às decisões que você vai tomar na sua vida. Fique atento ao que você vai escolher para fazer. Agora, uma coisa com certeza precisamos fazer: escolher estar sempre pedindo a orientação de Deus. Sempre escolher estar com o Senhor. Sempre escolher estar pedindo orientação ao Senhor, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não pedi a Fabiana, mas tem algum louvor preparado aí, Fabiana? Foi pegando você de surpresa, assim, você e a Érica, que bênção. Querido, Gideão foi um homem vitorioso. Gideão venceu. E nós também, a Bíblia diz que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Que o Senhor continue abençoando os seus projetos, para que você continue vencendo, continue tomando decisões corretas, para que lá na frente a gente sofra menos, para que lá na frente a gente tenha sucesso em todas as áreas da nossa vida, na nossa área emocional, na nossa área física, cuidando do nosso corpo, na nossa área social, cuidando dos nossos relacionamentos, na nossa área espiritual, a gente crescendo cada vez mais em intimidade com o Senhor. Que Deus continue abençoando, que a gente aprenda com os erros de Israel, a gente acertar e sempre sabendo que o Senhor está conosco. Amém?